no interior do estado do Rio de Janeiro, a aproximadamente 300 quilômetros da capital, um crime bárbaro chocou o país. Na cidade de Itaperuna, um adolescente de 14 anos fez uma ligação para a avó paterna no domingo, dia 22 de junho, relatando uma situação muito estranha. Segundo ele, os pais haviam saído e não retornaram. De acordo com o garoto, o irmão mais novo, um menino de apenas 3 anos, teria engolido um pedaço de vidro e sofrido um corte na boca. Diante disso, os pais teriam levado a criança para um hospital usando um carro de aplicativo. Mas desde então, não deram mais notícias. Preocupada com o sumiço, a avó foi até a casa da família. Chegando lá, encontrou o neto sozinho. Sem qualquer explicação convincente sobre o paradeiro dos pais e do irmão, diante da incerteza, ela procurou a Polícia Civil e registrou o desaparecimento. E foi assim que as primeiras peças de um crime terrível começaram a se encaixar. Eu sou Bruno Henrique e hoje vamos contar tudo o que se sabe até o momento sobre esse crime que chocou o país inteiro. Depois da ligação do adolescente para a avó, ela foi até a casa da família e, sem encontrar ninguém, nem sinais claros do que havia acontecido, decidiu procurar a polícia. A partir daí, investigadores começaram uma apuração rigorosa. Eles percorreram várias unidades de saúde em Itaperuna e nas cidades vizinhas, em busca de algum registro de atendimento a uma criança com um ferimento na boca, como havia descrito, mas nada foi encontrado. Em nenhum hospital havia dado entrada uma família com aquelas características. Foi então que no dia 25 de junho, os policiais retornaram à casa da família para uma inspeção mais detalhada. À primeira vista, tudo parecia em ordem, mas aos poucos, sinais muito sutis de que algo errado havia acontecido ali começaram a surgir. Durante uma varredura mais minuciosa, os investigadores encontraram manchas de sangue em locais estratégicos, como no colchão do quarto do casal. E esses elementos divergiam com a história contada pelo adolescente até então. Roupas sujas de sangue, algumas delas parcialmente queimadas, sugeriam que alguém havia tentado apagar os vestígios de um possível crime. Essas descobertas foram suficientes para que a perícia técnica fosse acionada. Uma mala foi encontrada. Dentro dela estavam roupas e 2 celulares pertencentes aos pais do adolescente. Os policiais então perceberam um cheiro de putrefação começando a se espalhar pelo ambiente. E os corpos foram encontrados em uma cisterna no quintal da casa. Diante de todas essas evidências, os policiais confrontaram o garoto. Foi aí que ele decidiu contar a verdade. A revelação foi devastadora. O adolescente confessou que havia matado os próprios pais e o irmão mais novo na noite do sábado, dia 21 de junho. A primeira confissão foi feita a um tio e logo depois confirmada às autoridades. Com uma frieza impressionante, ele relatou que cometeu o crime enquanto eles dormiam. E o motivo? Segundo ele, os pais teriam proibido uma viagem para encontrar uma garota com quem ele mantinha um relacionamento virtual. De acordo com as investigações, o adolescente conheceu a garota, que hoje tem 15 anos, por meio de um jogo online, quando ambos ainda eram crianças. Isso aconteceu há cerca de 6 anos. Desde então, ele mantinha contato frequente, tanto por esse jogo quanto por outros aplicativos. Os dois, então, estavam planejando de se encontrarem pessoalmente, e o garoto, então, teria pedido aos pais para que fosse viajar até Mato Grosso conhecer a garota. Mas como era de se esperar, os pais negaram, e a resposta negativa teria sido o gatilho para o início do plano macabro. Segundo o depoimento prestado à polícia, o adolescente sabia que o pai guardava uma arma dentro de casa. Ele era CAC e tinha uma arma registrada. Essa arma estaria sob o colchão do casal. Na noite do crime, o garoto esperou que todos dormissem. Em seguida, pegou a arma e, sem demonstrar qualquer hesitação, atirou contra o pai, atingindo-o na cabeça. Na sequência, atirou contra a mãe, que não teve tempo para reagir. Depois, ele foi até o quarto do irmãozinho de apenas 3 anos de idade e também atirou contra ele. Quando questionado sobre o motivo de ter tirado a vida do irmãozinho, o adolescente afirmou que não queria que ele crescesse sem os pais. Uma justificativa que parece, no mínimo, um lampejo distorcido de consciência em meio a tamanha barbárie. Após cometer o crime, ele arrastou os corpos até o fundo do quintal, onde havia uma cisterna. E foi lá que ele os escondeu, jogando os cadáveres dentro do reservatório e tampando a estrutura para disfarçar. Durante os dias seguintes, o garoto permaneceu na casa vivendo normalmente. Limpou parte da cena do crime, usou produtos químicos para disfarçar o cheiro e tentou queimar roupas com manchas de sangue.
Essas ações mostram que ele não estava em surto. Havia um esforço claro para ocultar os rastros e impedir que as autoridades descobrissem o que realmente aconteceu ali. Quando foi levado à delegacia, o adolescente se mostrou frio, tranquilo, sem qualquer sinal de arrependimento. De acordo com os policiais, ele relatou os detalhes com clareza e objetividade e ainda afirmou que faria tudo novamente. A polícia também encontrou em sua casa uma mala com roupas e os celulares de seus pais, tudo pronto para uma possível fuga. Agora, os investigadores trabalham para entender se ele agiu sozinho ou se houve influência externa. A garota de 15 anos, apontada como interesse amoroso do jovem, compareceu à delegacia acompanhada da mãe. Ela foi ouvida por cerca de 2 horas em um depoimento que será encaminhado à polícia do Rio de Janeiro. Segundo os investigadores, o que mais chamou atenção foi a frieza com que a jovem falou sobre o crime. Em determinado momento, ela teria se referido ao crime como se fosse parte de um jogo de videogame, uma comparação que causou espanto aos policiais que a ouviam. Outro fator que chamou atenção foi que o jovem ainda pesquisou na internet como sacar o fundo de garantia de uma pessoa falecida. Ele mencionou que o pai tinha cerca de R$ 33 mil no fundo. Isso levanta também a possibilidade de que o crime possa ter tido uma motivação financeira, além da tentativa de encontrar a jovem do relacionamento virtual. Nas redes sociais, à primeira vista, parece uma família normal e feliz. Antônio Carlos Teixeira, o pai, era enfermeiro e praticava tiro esportivo. Já a mãe, Inália Teixeira, era cabeleireira e usava suas redes sociais como um espaço para expressar o amor pelo marido e pelos filhos. A revelação do crime abalou profundamente a cidade de Itaperuna. Vizinhos, familiares e moradores da região ficaram em choque ao saber que tão perto deles vivia alguém capaz de cometer uma atrocidade dessa. Rapidamente, o caso ganhou repercussão nacional, sendo noticiado por diversos veículos de imprensa e despertando comoção em todo o país. O adolescente foi apreendido e está respondendo por ato infracional análogo ao crime de triplo homicídio duplamente qualificado, pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa de suas vítimas, que dormiam no momento do crime, e por motivo fútil. O uso da arma de fogo também foi considerado um agravante. Traduzindo isso, trata-se de um dos crimes mais covardes possíveis, matar os próprios pais e o irmãozinho enquanto dormiam. É algo de uma frieza e brutalidade assustadoras. No entanto, mesmo diante da gravidade desse caso, a legislação brasileira é clara. Adolescentes menores de 18 anos devem ser responsabilizados conforme o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Com isso, o tempo máximo de internação possível para ele é de 3 anos. Isso é tudo que se sabe até o momento sobre o caso. Qualquer atualização eu trago aqui no perfil. Se você acompanhou até aqui, não esqueça de deixar o seu like. E se não for inscrito, considere se inscrever para não perder os próximos casos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!